A história de Moisés é uma das mais profundas e significativas da Bíblia, marcando a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia e o início de sua jornada como nação escolhida por Deus. Essa narrativa tem início em uma época de grande opressão para os israelitas, que estavam vivendo como escravos no Egito. O faraó, temendo o crescimento da população hebraica, deu uma ordem cruel. Todos os bebês do sexo masculino nascidos dos israelitas deveriam ser lançados no rio Nilo, com o objetivo de controlar a população israelita, pois temia que eles se tornassem uma ameaça à estabilidade do Egito. Êxodo 1:22. O nascimento e a salvação de Moisés. Em meio a essa tragédia, nasceu Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi. Para salvar seu filho, Joquebede fez um cesto de junco e o colocou nas águas do Nilo, com a esperança de que ele fosse encontrado e poupado. De fato, a filha do faraó encontrou o bebê no cesto e, com compaixão, decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Ela deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas, reconhecendo que ele havia sido salvo das águas do rio. Êxodo 2, 1-10. Moisés cresceu no palácio do faraó, recebendo a educação e os privilégios de um príncipe egípcio. Apesar disso, ele nunca se esqueceu de suas raízes hebraicas e, ao ver um egípcio maltratando um israelita, Moisés, em um ato de justiça, matou o egípcio e escondeu o corpo. Quando o ato foi descoberto, ele fugiu do Egito, temendo pela sua vida. Êxodo 2:11-15. A vida de Moisés em Midian. Moisés fugiu para a terra de Midian, onde encontrou abrigo com Jetro, um sacerdote local. Lá, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e passou a viver como pastor de ovelhas. Durante esse tempo, Moisés viveu em humildade, longe do palácio egípcio, mas Deus tinha um plano maior para sua vida. Certa vez, enquanto pastoreava no Monte Horebe, conhecido também como o Monte Sinai, Moisés teve uma experiência sobrenatural que mudaria sua vida para sempre. Ele viu uma sarça, arbusto, que queimava, mas não se consumia. Quando se aproximou para investigar, Deus o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Êxodo 3, 1-6. Esse foi o início de sua missão divina. A missão de libertação. Deus revelou a Moisés que ele havia ouvido o clamor do povo de Israel, que estava sofrendo sob a opressão do faraó, e o escolheu para ser o libertador de Israel. Ele deveria voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas da escravidão. Moisés, no entanto, estava cheio de dúvidas e inseguranças. Ele questionou sua capacidade de cumprir tal missão e temia que o povo de Israel não acreditasse nele. Êxodo 3:7-12. Deus então lhe deu sinais miraculosos para que ele pudesse demonstrar seu poder, como transformar seu cajado em serpente e sua mão em leprosa e curá-la novamente. Além disso, Deus enviou seu irmão Arão para ajudá-lo a falar e ser o porta-voz de sua missão. Êxodo 4, 1-17. Moisés e Arão voltaram ao Egito e se apresentaram ao faraó, pedindo-lhe que libertasse os israelitas, para que pudessem adorar a Deus no deserto. O faraó, no entanto, se mostrou teimoso e arrogante, recusando-se a liberar o povo. Em resposta, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito para demonstrar seu poder e forçar o faraó a ceder. Êxodo 7-12. Essas pragas foram devastadoras. O Nilo transformado em sangue, rãs que invadiram todo o país, piolhos, moscas, doenças nos animais, úlceras nos egípcios, granizo, gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Cada praga aumentava a dureza do coração do faraó, até que, finalmente, após a morte do seu próprio filho primogênito, ele cedeu e permitiu que os israelitas partissem. Êxodo 12:20 e 9-33. A Páscoa e a partida do Egito. Antes da última praga, Deus deu uma instrução especial aos israelitas. Eles deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito e colocar o sangue nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Essa marca de sangue serviria como sinal para o anjo da morte, que passaria pela terra e poupava as casas dos israelitas. Êxodo 12, 1-13. Esse evento ficou conhecido como Páscoa
e foi estabelecido como uma celebração eterna para os judeus, lembrando-os da libertação do Egito. Após a morte dos primogênitos egípcios, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Eles saíram apressadamente, levando com eles o que podiam carregar, e começaram sua jornada rumo à liberdade. No entanto, o faraó, arrependido de sua decisão, enviou seu exército para perseguir os israelitas. Êxodo 12, 34 a 41. A travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel, agora libertado, chegou à beira do Mar Vermelho, onde se viu em uma situação impossível. Estavam encurralados entre o exército egípcio e o mar. Deus, porém, instruiu Moisés a levantar seu cajado sobre as águas. Quando Moisés o fez, o mar se abriu, criando um caminho de terra seca para os israelitas atravessarem. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas retornaram, submergindo-os completamente. O povo de Israel foi salvo e, assim, deu início à sua jornada para a terra prometida. Êxodo 14, 21 a 31. A jornada no deserto e os 10 mandamentos. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas passaram por várias provações no deserto. Eles enfrentaram a falta de água e comida e começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, forneceu maná do céu e água da rocha para saciar as necessidades do povo. Êxodo 16, números 20, 1 a 13. Mesmo assim, o povo continuava a duvidar e a rebelar-se. Quando chegaram ao Monte Sinai, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, que lhe deu as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Êxodo 19 a 20. Durante sua ausência, o povo, impaciente, fez um bezerro de ouro e o adorou. Moisés, ao descer do monte e ver o pecado do povo, ficou irado, destruiu as tábuas e intercedeu por Israel. Deus, em sua misericórdia, perdoou o povo e Moisés recebeu novas tábuas da lei. Êxodo 32 a 34. A peregrinação de 40 anos. Moisés e o povo israelita continuaram sua peregrinação no deserto por 40 anos. Durante esse período, Moisés foi o líder e mediador entre Deus e o povo. Ele estabeleceu o sistema de cultos e ordenanças divinas, construindo o tabernáculo, um lugar de adoração e encontro com Deus. Êxodo 25 a 40. No entanto, o povo continuava a rebelar-se, murmurando contra a liderança de Moisés e contra Deus, o que levou a várias punições, como a morte de muitos israelitas que desafiaram a autoridade divina. Apesar dos desafios, Moisés manteve sua fé em Deus e foi obediente à sua missão. Ele intercedeu por Israel várias vezes, e Deus, muitas vezes, demonstrou sua misericórdia. No entanto, Moisés também enfrentou momentos de desânimo e frustração. Em uma ocasião, ao não seguir a instrução de Deus corretamente, Moisés feriu uma rocha para obter água, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Por isso, Deus lhe disse que ele não entraria na terra prometida. Números 20, 1 a 13. A morte de Moisés. Antes de morrer, Moisés subiu ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida, embora ele não fosse autorizado a entrar nela. Moisés morreu ali, e Deus o sepultou em um lugar desconhecido. Deuteronômio 34, 1 a 6. O povo de Israel, agora sob a liderança de Josué, entrou na terra prometida e começou a conquista das terras que Deus havia prometido aos patriarcas. Legado de Moisés. Moisés é lembrado como um dos maiores líderes espirituais e políticos da história. Ele foi o libertador de Israel, um profeta e mediador entre Deus e o povo, e um legislador que recebeu diretamente as leis de Deus. Sua história é fundamental não só para a tradição judaica, mas também para a cristã, já que muitos de seus feitos e ensinamentos são vistos como prefigurações de Cristo. A história de Moisés nos ensina que Deus tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando tudo parece perdido. Moisés foi salvo das águas ainda bebê, viveu entre príncipes, fugiu para o deserto e, quando já não esperava mais, Deus o chamou para uma missão grandiosa. Sua trajetória mostra que Deus usa pessoas imperfeitas, com medos e dúvidas, para realizar grandes feitos. Moisés não era eloquente, não se achava capaz, mas Deus capacita os que ele chama.
Que essa história nos inspire a confiar mais nos planos divinos, mesmo diante das dificuldades, e a lembrar que a libertação, a justiça e a fé sempre caminham com aqueles que obedecem a Deus com o coração sincero. Inscreva-se, curta e compartilhe.